atrapalhado, né? Então, fazendo a continuação do que a gente se propôs a fazer nas palestras aqui, essa é a terceira palestra que a gente está fazendo começando com o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo. O Marcelo apresentou o começo, né? A Tânia, na última palestra, desenvolveu mais um pouco, e eu vou apresentar a última parte do primeiro capítulo. Então, os itens de 9 a 11, eles são as instruções dos Espíritos. Vem para cá? Ou Spirit Teachings. Né? Então, calhou de que assim, como é que funciona o gospel mesmo? Todo capítulo sempre começa com isso aqui. Uma parte, uma passagem, ou do que Jesus falou, ou que disseram que ele fez, né? Alguma coisa da vida de Jesus, que é o que vai ser o tema daquele capítulo. Em seguida, tem um desenvolvimento, que o Allan Kardec pega aquele tema e explica, por exemplo, se você não largar o seu pai e sua mãe, isso não serve para mim. Daí o Kardec fala, essa moral é meio estranha, vamos ver o que ele quis dizer com isso. E faz esse desenvolvimento. No final desse desenvolvimento, sempre tem as mensagens dos Espíritos. Então não foi que assim, eles pegaram o Allan Kardec, quando estava compilando o Evangelho, preparou de propósito isso, mas conforme vinham aquelas mensagens, vinham espíritos diversos e traziam mensagens que tinham a ver com o que ele estava falando. Então esse aqui não foram as primeiras mensagens recebidas, mas são as primeiras desse livro, especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Teve muita mensagem no livro dos médiuns, o Spirit's Book é basicamente só de mensagens. Então vamos ver como é que foram os primeiros Spirit's Teachings do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, capítulo 1, o que é? Não é que Jesus veio destruir a lei, ele veio cumprir, como já estudamos com a Tânia e com o Marcelo, né? Eu acho interessante porque cada espírito que vem, ele traz um tipo de mensagem, a própria linguagem dele, o tema que ele escolhe para falar, muitas vezes tem a ver com ou alguma das encarnações ou a última encarnação que aquele espírito teve. E aí isso é uma das coisas que a gente vai olhar com carinho agora nessa apresentação aqui. Então, foram 3 espíritos que trouxeram mensagem no primeiro capítulo. Um que não se identificou, apenas como um espírito israelita. E tem sempre um lugar onde a mensagem foi recebida. Então, um espírito israelita numa cidade chamada... Como é que vocês leriam isso daqui? Mulhouse. Então, eles, como é na França, eles chamam de Mulhouse. 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 Né? Whatever. Exatamente. Mas, né, Você foi esse inglês aqui. a história É Mulhouse. Exatamente. Pra gente é Mulhouse, né? Para o brasileiro vai ser Mulhouse, né? E dê uma olhadinha na história dessa cidade, a gente vai passar um pouquinho assim, mas ela passou por vários países e o nome foi mudando assim a escrita, mas desde que passou para França, né? Nunca vou conseguir falar, né? Opa, minha ordem está errada. O segundo foi Monsieur Fénelon, uma cidade de Poitiers, né? E finalmente Erastus, e a gente vai ver um pouquinho como que cada um desses trouxeram. Ele foi um apóstolo de Paulo. Então essa mensagem foi recebida em Paris, 2 anos depois das outras, né? Não sei se foi por isso que foi no final. Então, a cidade de Mulhouse, onde o espírito israelita mandou a sua mensagem. Né? Então, assim... Ele já até acordou, já até faz um então, da mesma forma que digamos, na palestra anterior, basicamente, foi a apresentação, a missão de Moisés, qual que foi, né? Foi a lei da justiça, missão de Jesus, que era a lei do amor, e o Espiritismo com a lei da verdade. Então, o espírito israelita, é muito interessante que o espírito israelita basicamente desenvolveu a sua mensagem explicando a importância de Moisés, mas não só para os judeus, porque querendo ou não, até hoje a gente fala do Moisés e os seus 10 mandamentos, então não foi só para os judeus que ele foi importante, embora os judeus considerem ele o profeta principal até o momento, né? Então eu acho muito legal como ele coloca isso, que é algo que
a gente não vê, por exemplo, o pessoal entendendo a importância de Moisés para não-judeus e não cristãos. Né? Eles acabaram influenciando o mundo inteiro. Então, isso veio de um espírito israelita numa cidade que, se vocês forem ver aqui no mapa, fica na fronteira com a Alemanha. Vocês têm ideia que a cidade passou na Segunda Guerra? Né? Essa cidade, ela foi... ela fica na parte que no Brasil a gente chama como Alsácia-Lorena, essa região aqui da Alsácia, que é onde tem o chucrute, que você falou. Né? Se você procurar chucrute em outras partes da Alemanha, não tem, mas na Alsácia é onde, como eles chamam de chucrute mesmo, né? Já foi Suíça, que está aqui embaixo, aí passou para a França, aí a Alemanha pegou, aí a França pegou, aí no final da Primeira Guerra a França pegou, aí no começo da Segunda Guerra a Alemanha pegou, até que... E porque a cidade já mudando de nome, desde o final da Segunda Guerra eles estão na França. Vai de Mulhouse para Mulhouse, né? Mas é por aí mesmo, né? É Mulhouse. Então, a última vez, Mulhouse era... Em 1961 foi quando a mensagem chegou, o Espiritismo nascendo, né? Então você acha que o mundo está iluminado, mas a cidade de Mulhouse, 9 anos depois, foi invadida pela Prússia, que é a parte germânica onde ficava Berlim, por exemplo, e tomaram aquilo. Então é uma época do mundo que, embora tivesse toda essa iluminação acontecendo, essa legião de espíritos vindo, espiritismo nascendo, ao mesmo tempo também tinha bastante gente ainda querendo brigar. Né? Essa época que a Alemanha e a Itália estavam se unificando, mas através de guerra, não era através de, digamos, tratados, não era pacificamente. Né? Então a Prússia achou que esse pedaço da Alsácia tinha que ser da Alemanha, foi lá e tomou da França, e era um lugar tão, digamos, iluminado que até trouxe mensagens para o espiritismo do espírito israelitas. Né? É só um espírito ou são vários? Então, nessa instrução dos espíritos, essa mensagem, onde ele apresentava a mensagem de Moisés, e onde ele justifica por que a mensagem é tão simples, né? Ele fala assim, se você tentar explicar para uma criança, como ele não fala com essas palavras, mas algo parecido com como funciona um carro, basicamente você vai dizer que você aperta aqui e ele anda. Mas se você pegar toda a parte de transmissão, tudo que funciona, não vai, a criança não vai entender. Foi basicamente o que Moisés falou, não matarás. Né? Não é que se você matarás, você vai criar um karma, depois você vai precisar voltar, depois até você pagar as suas dívidas, etc., seria muito complicado para eles entenderem. Né? Então ele mostra a importância de que a humanidade tinha chegado até um certo ponto, aonde poderia entender aquela mensagem de Moisés, e durou o suficiente, mais ou menos 2000 anos, 3, né, até chegar Jesus com a nova mensagem. E essa, basicamente, a instrução desse espírito israelita que foi recebida na cidade de Mulhouse. Era quase só para introduzir a divindade mesmo, né? Exatamente. Era principalmente a primeira vez que alguém falou de um Deus só. Né? Assim, foi a primeira vez na história? Não. Teve um faraó egito, diz-se que aí que veio e falou, não, é um Deus só. No que ele morreu, voltaram a vários, mas eu não vejo tantas outras fontes falando que mais alguém falou, né? Então, Moisés que virou e falou assim, não, é um Deus de Abraão, é um só, né? Fez tudo o que ele fez. Tem toda a parte de milagres para impressionar o pessoal, para poder acreditar, que talvez é o que precisasse na época, para poder fazer com que a pessoa ouvisse, né? O pessoal até adorava bezerro de ouro, né? Naquela época. Mas era a mensagem simples para o povo simples, que na verdade era bem capaz de ser nós mesmos que estávamos lá aprendendo com ele. Né? Então, essa foi a primeira das mensagens. Aí, a segunda mensagem, a primeira mensagem, o nome da primeira mensagem do capítulo, né, é a Nova Era. Né? E a Nova Era, ele começa já falando que Deus é único e Moisés veio com a missão divina de trazer isso aos judeus e aos não-judeus, que eles chamavam de pagãos. Né? Ele explica por que Moisés não pôde trazer tudo naquela época, devido à simplicidade do povo de Israel daquele tempo. Né? Algumas das coisas que eu gostei, eu gostei de tudo, né? Mas para selecionar algumas coisas que eu achei isso muito interessante, principalmente para quem passa por dificuldades, que é importante que esses desenvolvimentos, como os judeus falarem que vem como um Deus só, né? Todo mundo tem vários deuses, né? Porque o Jesus chega falando do amar seus inimigos quando não, mate os inimigos.
E quando o Espiritismo vem falando de reencarnação, e falando de caridade, e falando que realmente tem que amar o próximo como a si mesmo naquela época, é importante que isso seja difícil, porque mantém vira notícia. Então a primeira coisa para ter o pessoal falando disso é você chama atenção. Se é muito fácil, né, é capaz de assumir rapidinho, mas não. Quando o Espiritismo veio, chamou muita atenção, muita gente falava disso. E nessa parte aqui ele fala que justamente é importante que por o Espiritismo venha esse monte de gente contra todas essas dificuldades, porque mantém o Espiritismo in the public eye. Né? O Espiritismo tem mais combatente em qualquer parte do mundo, é no Brasil, que é onde é maior, é o que às vezes acaba atraindo algumas pessoas que não saberiam que o Espiritismo existia se não chegasse o pastor falando que o Espiritismo é do mal. Né? Então, eu acho interessante que ele fala, né, que isso pode... Tem a história de queimar livro, né? Eles vão lá, quando os livros começam a ser queimados, a pessoa fala, nossa, deve ter alguma coisa boa ali, né? Por que está incomodando tanto, né? Então, exatamente, que é o que casa com essa mensagem. Né? Se bobagem, ninguém ia se incomodar, né? Tem um ditado que fala, falem mal, mas falem bem. Mas é bem por aí, né? Que é o que ele coloca aqui. Na verdade, não falem mal, mas estão trazendo as dificuldades para executar, estão sabendo que a gente existe, senão ninguém saberia do Espiritismo, né? Aí, lógico, trazendo a dificuldade, a gente também tem que ter estrutura para poder enfrentar e, digamos, aproveitar a oportunidade, né? O próprio livro que é o Espiritismo, do Allan Kardec, ele diz que o Espiritismo não veio para provar para aqueles que não acreditam, mas para quem quiser aprender, está aqui a mensagem, né? E ele fecha a mensagem com um resumo do que é o primeiro capítulo, que Moisés mostrou o caminho, Jesus continuou o seu trabalho, e a doutrina espírita vai trazer esse teu trabalho, vai completar esse trabalho. E assim que ele fecha a primeira mensagem dele. Legal, né? O espírito israelita não quis nem assinar quem era, embora tenha trazido uma mensagem muito legal. Né? É muito interessante isso, que os espíritos, quando trazem as mensagens, alguns se identificam com algumas figuras. Paulo, apóstolo, né? Traz a mensagem, o próprio Emmanuel, né? Outros simplesmente um anjo guardião. Um anjo. E a gente, na nossa, pelo menos a minha pequenez, às vezes eu fico curioso para querer saber quem será. Mas é justamente pensando nisso que ele já não diz. Então, mas eu falo, a gente ainda é muito pequeno. Não dá vontade de saber assim, vamos ver, sei lá, se o Tancredo já mandou uma mensagem, sabe? Será que o Senna já... A gente está numa fase ainda de... Então eu acho que esses caras estão lá em cima, nossa, não precisa saber quem é. Quem sabe ele não era, sei lá, o cara que puxava o jumento enquanto Moisés estava andando. Né? E talvez ele, por isso que eu perguntei se era um só, porque podia ser uma equipe. Podia, não, mas aqui é uma mensagem. Né? Então eu acredito que essa mensagem dele. Não, o que eu falo é o seguinte, no final do capítulo 1, vem uma mensagem que se chama A Nova Era, assinada por um espírito israelita. Por isso que eu não vejo como uma legião nesse caso. No caso o espírito da verdade, sim, a gente enxerga como uma legião, né, que veio. E depois vem o segundo, que eu acho muito interessante essa história, pelo seguinte, ele assina como Felenet, embora o nome dele seja François de Salinas de la Motte. Você está me dando uma aula aí pra ele. Né? Uau! Exatamente. Aí o francês vai olhar aqui e vai dizer, quá? Tá bom pra nós, tá bom. Tá bom. E ele morreu basicamente 100 anos antes de tudo começar pra gente, digamos, né? E ele era um escritor, ele era bispo, ele era um teólogo. É interessante o fato de ter um teólogo na segunda mensagem e também falar na terceira, e poeta. Tinha um cara que gostava demais desse escritor, um tal de professor Rivail. Né? E o professor Rivail, assinado como Rivail, traduzia os trabalhos do Felenet. Nossa, que... Né? Inclusive, tinha uma ligação com exatamente, inclusive teve um personagem que o Felenet criou chamado Telemachus, né? Tem vários livros dele. Kardec traduziu todos eles para o alemão. Não é que assim, o Allan Kardec, eu falei, o Allan Kardec traduziu os livros dele, mas em francês esqueci de mencionar, para o alemão. Né? Então é legal que quando você procura, tem a capa do livro assinado pelo
pelo professor Rivail, né, da tradução dos trabalhos do Telemaque em alemão. Isso né? disse foi antes de Kardec começar? Antes. Tem as datas. Tem as datas. Foi antes dele. Ai, mais Digamos, antes interessante dele. ainda. Exatamente. Mas ele virar Kardec. Aí que eu acho muito interessante a história dessa mensagem, porque o Allan Kardec era um cientista, digamos, né? Ele tentava deixar a parte, assim, científica falar muito mais do que qualquer outra coisa espiritual, por isso que ele foi escolhido para poder ajudar o livro dos espíritos, né? E ele gostava bastante do Selené, embora tivesse sido bispo, tudo isso, a ponto de traduzir, então tinha uma admiração pessoal por ele. Aí eu imagino que, assim, foi bem legal o Kardec receber uma mensagem dele, com um cunho muito interessante, como a gente vai ver o cunho da mensagem E do André, você Selené. sabe se esses livros aí, eles eram em que área? Era de teologia, ou eram poesia? Você sabe? Tinha romance, Misturadinho né? no meio. Tinha romance também. Mas ele foi... ele teve muitas... Como chama? Não é briga, Divergência. teve muita divergência com a igreja na época. Chegou até a ser punido pela igreja na época. Por algumas das ideias dele. Né? Você vê pelo porta-retrato dele, a fisionomia dele, que você, quando você vai olhar as pinturas dessa época, geralmente as pessoas têm uma fisionomia rígida, sisuda. E você olhando para ele tá com um olhar tranquilo, né, sereno. Então ele passa essa sensação de ser uma pessoa... Dá a impressão que ele está com um livro no pescoço, né? Um livro. A gola é interessante. Assim. Ele gostava tanto de ler. Sim. Aí se você procurar pelo nome inteiro dele, assim, mostra bastante das brigas que ele teve, até condenações que ele teve da igreja por causa de algumas posições que ele era contrário. Esse que é o mais interessante, ele era completamente contrário à Inquisição. Aí ele era punido porque ele era contrário à Inquisição. Imagina. Né? Já gostei dele. E assim, opa, voltei. Tem um botão aí que você não aperta, senão fica até amanhã. O resumindo a mensagem, a gente vai ver um pouquinho mais no outro, é que eu achei interessante colocar isso, né? O Espiritismo veio porque já tinham se passado 19 séculos e o pessoal ainda não entendeu o que Jesus quis dizer. Então estava na hora de vir alguém explicar que é justamente a doutrina espírita. Isso vindo... Cai em 2013, isso? Se Pois é, né? Tem 21 séculos. Né? Tem, agora Exatamente. já passaram mais alguns, né? Passaram mais alguns, né? Monsieur Felenou. Né? O título que ele dá, a mensagem dele é: a lei do universo é a lei do progresso. Portanto, quem ficar parado é o quê? Poste. É o único Se que o tem o poste direito. bobear, vem o terremoto e leva, né? Aí pra frente. Verdade, o poste ele tem o direito de ficar parado. Nós outros, a gente tem que se mover. Né? Então vamos ver. Né? Cristo veio como God's way to shed light into humanity. Muito bonito isso, né? Tipo, colocar que Deus gosta tanto da humanidade que mandou Jesus. Mas depois dessa luz que veio de Jesus, né? Depois que o mundo começou a entender quem que era Jesus, passaram-se 19 séculos. Você está falando da França, você está falando de um lugar que teve a Inquisição. Nessa época, você está falando da Europa com as suas cruzadas. Está falando de um monte de gente, incluindo São Luís, rei da França, juntar as cruzadas e vamos lá para a Terra Santa. Porque Terra Santa é o planeta inteiro e tudo. Ir lá para matar o pessoal que está morando lá porque acham que eles têm direito a isso. Jesus não pediu isso, né? E mesmo o próprio São Luís depois é um dos que dita a mensagem no Livro dos Espíritos também, né? Então, vindo de um teólogo que também causava polêmica na época, ele traz a mensagem que o Espiritismo traz a orientação moral numa época onde todo mundo estava assim, maravilhado com os avanços científicos da época. Isso muitas vezes. Então, é o pêndulo, né? Depois de passar muito tempo sem nenhum avanço, porque a igreja proibia tudo, o mundo preocupou só com o avanço científico. E a gente está ainda fazendo parte disso daí, né? Como muitas vezes
algumas das coisas científicas que a gente vê aí, como por exemplo teve a discussão no Brasil de ter os cachorrinhos lá para fazer experiência disso e daquilo, né? Tá, mas e o ratinho? Não tem problema só porque o Beagle é bonitinho, não pode? Então tem muita coisa aí moral para a gente ainda evoluir, mas já naquela época eu já trouxe esse aviso de que assim, ó, vocês estão maravilhados com a parte científica, mas o Espiritismo traz uns avanços morais para completar isso, né? E essa frase é linda, pode soar até cafona, mas não tem nada mais verdadeiro. Everything is easier when you have faith and love. Even the difficult times that the road was going through. Ele colocou was, eu coloquei antes. Vai continuar sendo, né? Porque a gente está num planeta de provas e expiações. Nada vai ser fácil aqui, né? Então, tá difícil? Faith and love. E como diz o Júlio, trabalha. Né? Tá com depressão? Faith and love. Com faith and love, trabalho. Se não vira poste, não, a gente fica parada assim. Porque isso é um impulso, né? Exatamente. Às vezes você está resistindo e fica aquela coisa que não vai. Mas aí quando você põe isso, você dá aquele impulso. É uma inspiração. Se você não tiver a fé, você não vai ter o porquê ter esse impulso. Né? Tem que acreditar que vou sair daqui onde eu estou, por quê? Né? Então, a partir do momento que você força a fé, tem palestra que você mesma fez, tem um monte de coisa para entender o que seria isso. Ah, mas eu não entendo o que é. Procura o que você acha. Ah, mas eu não tenho, estou com preguiça. Ah, tem a fé que você vai achar sobre fé. É assim como se você estivesse em segunda e você passa a terceira e quarta. Aí você vai para frente, porque aquilo ali te dá um impulso. Mas é difícil mesmo. A gente tem convido uma pessoa que não acredita e está passando por aquela dificuldade. Você vê que é difícil a gente conseguir achar uma maneira de tocar o coração, né? Porque tudo baseado, quando a gente vai consolar alguém, né? Quando a gente vai conversar, parece que sempre vem aquela coisa. Então você tenha fé, ore, tudo que você vai falar, a impressão que dá que está baseado nisso, né? Então tem hora que você fala, bom, eu vou falar assim mesmo porque não tem jeito, né? Tem que falar porque não. Como é que você dá esperança quando não existe de onde você se pegar, né? O fato da gente ter fé que fosse em alguma coisa, né? Nem que a pessoa não queira dizer Deus, ou não queira dar um nome, essa força, algo superior. Quando tem alguma coisa, mas quando você está simplesmente dentro de uma revolta, né? Você está passando pela dificuldade, eu não quero nada, não quero acreditar, eu só quero aquilo que eu perdi, e aquilo não tem jeito. A gente não tem, é complicado para a pessoa. E aí a gente estava falando, fica mais difícil. Aí o que a gente tenta é aí através, então, quem sabe através do trabalho, tem que se ocupar. Você começa aí a morder pelas beiradas, porque é realmente isso, é encontrar no coração aonde que você vai buscar esperança, né? Porque a esperança, a pessoa, às vezes, a palavra fé fica muito ligada à religião, ela fica contra. Quando você fala esperança, que está bem relacionada, né, eu acho que às vezes fica mais fácil para engloba, né, para a pessoa aceitar. Então, aí o primeiro passo seria, se a pessoa não consegue chegar à fé, usemos esperança. Se a gente, numa revolta ainda mais, chegar em amor, que tal esquecer o rancor primeiro? Que tal, seja lá o que você está com raiva daquilo, vamos começar por esquecer aquilo, vamos começar por superar aquilo, primeiro passo para conseguir chegar nesses dois. Você sair daquela forma da revolta, né? Do desespero, da revolta, é um processo. Exatamente. E, se for pensar, como é que o Espiritismo começou, como qualquer outra revolução, porque foi trazido por esse espírito que o Espiritismo foi realmente uma revolução. Muitas pessoas estavam com as suas mesas girantes, mas cada um falava com o espírito que queria e trazendo a mensagem que queria. Vou casar amanhã, não vou, né? Será que fulano gosta de mim ou não? Como até hoje... Lê a mão. Exatamente, lê a mão e todo esse tipo, né? E o Espiritismo vem com autoridade para dizer, então, peraí, vamos usar esse canal que existe de uma maneira
produtiva, né, para a humanidade. Então, quantas vezes a gente não se sente, principalmente no centro espírita, quantas vezes a gente tem aqui? 10 hoje? Né? 11 comigo? Né? E eles falam, mas onde que a gente vai? Onde que a gente vai com isso? Né? Então, 12 tem razão. Tem razão. E é uma união dos indivíduos. Cada formiga é importante para poder construir aquele formigueiro inteiro e para que as coisas funcionem. Então, aqui ele dá a força principalmente para um grupo, que nem o nosso. Num país onde, digamos, o espiritismo está engatinhando. O Júlio falava que antigamente ele não falava do movimento espírita, ele falava que era parada espírita, porque não tinha nada. Paradão. Hoje em Paradão dia, espírita, ele exatamente. Hoje em dia, considero que nós temos um movimento espírita aqui no país, graças a movimento que muitas vezes de uma pessoa, de duas, que os outros vão vendo aquilo acontecer e vai juntando e vai acontecendo. Então, se qualquer um de nós aqui desanimar, a gente quer que o espiritismo vá... Não, é bom pra gente mesmo. E mais gente que poderia se beneficiar disso, vendo a gente, né? Quantas vezes já teve gente que veio aqui por ver o bem que isso aqui me faz, sem eu virar e falar assim, não, mas com o espiritismo dá tudo certo. Lógico que não. O máximo que vai te fazer é te dar força para enfrentar a dificuldade de uma maneira muito mais positiva, muito mais... E fala que não é fácil, é mais fácil. Isso, easier, né? Easy. Né? Então, nós somos as formiguinhas na colônia, todos somos importantes. E eles prometem, né, que a paz universal, que todas as missas universas querem. Elas caem tanto que vai conseguir. Exatamente. World peace is ahead. Já dizia Monsieur Fenelon. Né? So, march forward. Né? Sigamos em frente. Né? Então tá, a gente teve um espírito israelita, aí teve o professor Fenelon, né, o bispo Fenelon, e finalmente chegamos, era para aparecer esse cara aqui primeiro, né, mas minha animação pode ver que tá zoado. Então o último foi o Erastus. Eu vi esse nome, Erastus, já isso é um lugar, né? Aí fui pesquisar. Quem esteve aqui na palestra que eu fiz, o Espiritismo na Bíblia, foi uma das primeiras que eu fiz, assim. Durante um tempo no passado eu estudei bastante a Bíblia, confesso que não é pela razão certa, não para aprender isso, é porque quando os outros vinham brigar comigo por causa do Espiritismo, eu queria poder mostrar para eles aonde estavam as coisas, né? Como parou os inimigos, eu não sei mais. Capítulo tal, versículo tal. Conhecimento é bom, tá vendo? Também é bom. Mas eu trabalhava numa fábrica com muito crente, eles queriam me salvar de qualquer jeito e eu agradecia, já estou salvo. Veja, né, João 14,16, Consolador. Então, eu sabia algumas coisas, né? Agora já evaporou, né? Então, Erastus era um discípulo de Paulo. E Paulo é basicamente, digamos, o inventor do cristianismo. Né? Jesus veio, trouxe a mensagem, os apóstolos estavam lá em Israel. Paulo, né, veio falando, vou matar todos vocês. Aí Jesus falou, para quê? Então papo é sério, né? Então aí ele pegou e foi espalhar para o mundo inteiro, né? Então o mundo conheceu, Jesus conheceu o cristianismo graças a Paulo. E quem que foi Erastus? Erastus era um cara com dinheiro, que nem o Lucas. O Lucas era um médico grego, né? O Lucas evangelista, né? Era um médico grego. Então vamos ver. O Erastus, digamos que ele chegou a fazer tanto que foi mencionado 3 vezes, eu achei que era 4 vezes, né? No Novo Testamento, né? Então no livro dos Atos dos Apóstolos, sobre uma das viagens de Paulo, se não me engano foi a segunda viagem, que ele foi para a Macedônia, ele foi com 2 ajudantes, Timóteo, que até recebeu uma epístola, 2 epístolas para ele, né? E Erastus. Aí o Erastus ficou na Ásia e o Timóteo foi para a ilha de Éfeso, onde estava o João, evangelista também. E lá ele trabalhou, mas é a única notícia que a gente tem do Erastus. Mesmo no livro Paulo e Estevão, eu não lembro de achar mais coisas. Tem algumas coisas no livro dos médios que ele mencionou. Que ele mencionou também. Aquela parte que fala que é preferível negar 100 mentiras. Peraí.
99 mentiras do que aceitar uma. Do que é uma falsa. Não, negar uma verdade. Verdade do que aceitar uma mentira. Boa, né? É ele que fala. É o Erasmo? É, Erastus. Isso. Aí, a segunda vez que ela aparece é na Epístola aos Romanos, que Paulo escreveu também, onde ele mencionou, né, uma pessoa que hospedou Gaius, me and the whole church greets you. Erastus, a cidade, não, o tesoureiro na cidade, né? E o nosso irmão Quartus, né, te saúdam. Ou seja, o Erastus sabia mexer com dinheiro também. Às vezes, eu principalmente, eu tenho sempre a impressão de que qualquer um que entrou no cristianismo era pescador, era mais simples, né? Mas o Lucas era médico, o Erastus era tesoureiro. Né? É verdade. Exatamente, né? Aí aqui ele explica, né, que o Erastus ele permaneceu em Corinto e Paulo foi para Trófimos, né? Não, e ele deixou o Trófimos lá, que estava doente, na cidade de Miletos. Novamente o Erastus apareceu. Então, do Novo Testamento para o Evangelho segundo o Espiritismo. 2 livros, digamos, importantes. De peso, né? E aquele negocinho ali, que estava uma pedra ali, ó. Então, o que é isso daqui? Vamos lá. Em 1929 foi achada essa pedra com umas escrituras em Corinto, onde ele ficou. E está escrito que Erastus, in return for his ship, laid the pavement as his own expense. Pelo que eu entendi, assim, ele pagou e pegou um barco para poder, pelo que eu entendi, continuar as viagens que ele dava com o Paulo, né? E isso aqui, segundo estudaram e analisaram, foi atribuído a ele, ao Erastus. E isso está em mais de uma fonte considerada até verdade já. Assim, eu não achei ninguém que vem e combata isso e duvide disso, né? Tipo, não é só a Wikipedia. Né? Digamos que a britânica também coloca isso como vindo do Erastus. Né? Aí eu fiquei pensando, né, no que eu aprendi tudo isso do Erastus. Depois que eu aprendi sobre ele, que eu fui ler a mensagem. Aí eu falei, ele vai falar de Paulo, né? Você influencia da crédito. Não, basicamente ele fala de Santo Agostinho. E mais ainda começa a vir naquela, será que Santo Agostinho era Paulo? Mas eu acho que não, porque no livro dos Espíritos ele se identifica com os dois. Mas é capaz dos dois terem, né, amigos, porque Santo Agostinho, ele foi um dos teólogos mais importantes de quando o cristianismo começou, de quando ele veio. Participou de todas as reuniões, ele organizou a igreja. Basicamente não existia uma igreja organizada quando ele veio. Aliás, existia, mal organizada. Então várias das dúvidas da igreja na época, Santo Agostinho, que era brilhante e inteligente, conseguiu colocar no lugar, mas de acordo com o que ele podia entender na época, de acordo com o que ele acreditava na época. Ele nunca defendeu a reencarnação, não tinha como o mundo entender a reencarnação naquela época, né? A gente tem que esperar até 1800, e até hoje quantas pessoas realmente entendem, que acreditam? Tem bastante. Tem um monte de católico que acredita que na próxima vida vai ser católico de novo, digamos assim, dando exemplos, né? Mas quantas vezes entendem para que serve? Por que a gente tem isso? Né? Mesmo a gente ainda tem dificuldade. Porque existia a reencarnação, eles acabaram com ela, né? Por causa de interesses Mas eu acho da Teodora. que o pessoal lá de cima não ia deixar isso acontecer de graça. E eles viraram e falaram, realmente, né? Não é o momento. Não era o momento. Não era o momento ainda do pessoal poder realmente entender para que servia aquilo. Né? Mas, né, eu sempre acredito que os maiores absurdos, ou, digamos, o cara upstairs sabe porque ele deixou acontecer. Porque mesmo Jesus, né, ele nunca falou sobre reencarnação. Ele não, só deu uma... mas é que tá. Ele nunca escreveu nada, então não sei se ele não falou e não escreveram, ou se ele escreveu e deixaram de lado. Ele fala que você tem que nascer de novo, Ele fala né? de novo, foi bem falado. Ele fala diretamente, Bem, mas... Vai saber se ele usou a palavra reencarnação, depois ninguém lembrava, porque nunca tinha ouvido. Ele só falou de maneira velada, porque eu acho que para evitar confusão mesmo. E mesmo da maneira velada dele, Ele fala que com quem você falar,
Aí vira pra, não, mas depois nascer de novo na água e luz, que é o batismo. Exato. Sabe? Vai interpretando. Vai né? interpretando como que cabe para aquela pessoa. É, Como- Porque tem Eu uma já passagem li, que é bem clara. eu não me lembro onde li esse negócio deles relacionarem a água com a matéria, que para eles era a base da matéria naquela época, por algum motivo. Mas tem essa coisa da água também. Sim, sim. O Você vai espírito renascer. e a- É verdade. Também. Mas ele fala para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Fala do Então. ventre da mãe. E novamente, o que a gente sabe de Jesus é o que deixaram a gente saber até agora por 4 pessoas, sendo que 2 viveram com eles e 2 aprenderam sobre ele pelo Paulo, que aprendeu através de alguns apóstolos, né? Então, assim, Jesus nunca falou, não sei, É. né? A gente não sabe. Jesus mesmo não assinou nenhum livro, né? Se for pensar, né? Então, o Erastus, ele compara justamente a experiência de Paulo no caminho de Damasco. Quando que o Santo Agostinho, isso eu aprendi também agora, né? Quando o Santo Agostinho realmente ouviu o chamado e viu que ele tinha que fazer uma coisa, ele começou a ouvir vozes, Ele era rebelde, né? Sim, né? Aí ele começou a ouvir vozes. E ele, depois da morte da mãe do Santo Agostinho, ele deu uma mensagem escrita, então não é algo assim a falar que ele falou, não, está escrito. E ele disse que a mãe dele voltaria para visitá-lo e para aconselhá-lo. Isso bate bastante com algumas coisas que a gente acreditava. Então, da forma que eu vejo, na época que Santo Agostinho veio, a igreja precisava de um espírito forte, personalidade forte que nem ele, né? Assim, muito sábio que nem ele, para explicar o que o mundo naquela época poderia entender. Mas ele já sabia muito mais. Só que com a bênção do esquecimento, a gente não consegue pôr tudo para fora que estava para, assim, que a gente tem condição de saber. E é o que eu acho que o espírito do tamanho dele fez. Tanto que se vocês forem procurar, que eu vou falar não tenho certeza, mas é capaz de estar certo. Ele foi quem mais mandou mensagem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai procurando, tem várias mensagens assinadas por ele. André, uma pergunta, só para botar assim numa ideia de tempo, que época foi que o Agostinho... Santo Agostinho veio? Deixa eu ver se eu ponho no outro... Acho que é 1200 e pouco, eu acho. Não. Aí estou pensando do Agostinho. Nasceu em 354, morreu em 430. Ah, bem. Eu também achei que era nesse tempo. Eu também Nossa, achei sim, que é. era muito antes. 354, 400. Muito. Uau! Né? Então foi realmente o começo da igreja. O começo. Saint Da igreja. Austin. Né? Saint Austin. Isso, por isso que eu coloquei ali. A gente foi... Legal. Por isso eu coloquei essa faixa aí, agora que eu lembrei, né? Também é conhecido como Santo Agostinho ou Santo Austin. Né? Não, não. Tá vendo? E tem a igreja de St. Austin no Downtown. É onde ele falou, mas não tem um santo chamado Austin. Agora E tem. In your face. Tem na Downtown? Saint Austin? Tem. Na Guadalupe. Né? Eu sei porque é do lado do restaurante do Veg Heaven, que Que é é? pertinho. Tem o Saint Austin. Eu pensei que ele tinha colocado aí pra gente ver se estava acordado. Sempre Ele Ele fala greatest of que the a cidade tinha inventado esse santo. and one of the most eminent Western doctors of the church. É. Aí nessa mensagem, o Erastus, que era o discípulo de Paulo, né, ele traz a importância do Santo Agostinho como um filósofo cristão e one of the fathers of the church. Até hoje, realmente, a Igreja Católica venera Santo Agostinho como um dos pais da Igreja. E virou o quê? De um dos pais da Igreja, um dos mais ardentes apoiadores da doutrina espírita. Não é apoiador. Não, suporte. É que a gente- Pessoas que dão suporte. Não é suporte. A gente perde as duas línguas, né? Principalmente quando está escrito de um jeito. Exatamente. É. Então, aqui a letra está pequenininha, né? Mas o nome dele era Agostinho de Hippo, né? Que o nome dele está Aurelius Augustinus Hipponensis. Nasceu em 13 de novembro, ou segundo eles colocam, acredita-se, né? De 354 e agosto de 430 ele morreu. Não, fez aniversário. Quase sabe? 80. É verdade. Ele Isso era era onda. italiano também?
Ih, Não, e ele era da Norte África. hein? Ele era da Norte África, Tunísia, qualquer coisa assim. Ah, é? Pode ser, verdade. Era parte do Império Romano, aquela região do norte da África, então faz sentido. Numídia. É Númídia. Eles traziam vários escravos da Númídia. Numídia, que agora é Algéria. Exatamente. Tá melhor que a internet, a Fernanda. É mais rápida. Mais rápida que No fim Tá desse escrita. livro tem um monte de biografia. É interessante porque toda a região do Mediterrâneo, né, os romanos tomaram, né, e onde hoje é a Argélia, né, e depois, que hoje em dia já é árabe, né, mas na época era África, né, tem vários relatos de escravos romanos que vinham da Numídia, né, Númidas. E Senossa. Aí vem a pergunta, na hora depois que acaba a mensagem vem a discussão. Discussão nova. Vem as 3 mensagens e no final vem os comentários, né? Allan Kardec. E vem a primeira pergunta. Tá, então Santo Agostinho, um dos pais da igreja, explicou, ó, cristianismo é isso. E criou a base da igreja católica, né? Aí ele vem com o espiritismo. Então ele veio destruir o que ele criou? Onde a gente já viu esse tema, né? Ele vem destruir a lei ou vem cumpri-la? Né? É a resposta dele, né? O Kepler não é por minha conta, né? Mas agora ele pode ver com os olhos que naquela época ele não podia ver, usando as próprias palavras do Allan Kardec. E, enquanto encarnado, ele estava limitado e com... Não que ele tivesse um conhecimento limitado, mas ele tinha acesso limitado ao conhecimento que ele possuía. E como você falou também, né, era dentro daquele período em que ele podia trazer, né, o que seria compreendido e aceito para dar o passo adiante. Não, nem adiantaria ele, né, como Jesus trouxe o que, eu imagino o conhecimento de Jesus como era ilimitado, no entanto, ele trouxe para nós o que nós poderíamos assimilar, senão que é não o que eu adianta acho nada. que o né? Espiritismo também traz para a gente. Porque a gente tem pode, condição. Claro, mas eles continua. dizem isso. Porque eles falam assim, Espírito tem todas as respostas. Vai ter Vocês primeiro não vão capítulo entender. do Espiritismo Book. O que é isso? Ah, você não tem condição de entender. É. O que é aquilo? Esquece, não tem palavra pra isso. Esquece. Calma. Deus é infinito. Bom, pra vocês vamos dizer que é então. Isso mesmo, nós réis mortais. Não, quantas vezes em sessões espíritas, às vezes, a gente recebe essas mensagens deles falando, não adianta a gente tentar explicar para vocês, não tem como entender. Né? Mesmo os livros do André Luiz falam assim, queria poder explicar para os encarnados o que é, mas Coisas não tem simples como. como as cores, a música, isso Exatamente. não tem palavras para A gente está limitado a 5 sentidos, alguns têm um a mais, né? Mas na grande maioria a gente está 3 dimensões e tudo, né? E o Santo Agostinho, ele, segundo eu acredito daí, né? Veio lá de cima, assim, tá, Jesus veio, agora vamos organizar. Veio organizar, beleza, a igreja está lá. Segundo o Fenelon colocou 19 séculos, ainda não entendeu? Santo Agostinho veio de novo, né? Mas agora de outra maneira, veio explicar o que era o Espiritismo. Então, da mesma forma que o Allan Kardec coloca, ele repensou algumas das ideias dele enquanto era filósofo cristão. He now assists us to a more correct and logical interpretation of the scriptures. A mensagem dos Espíritos é basicamente pegar o que tem no começo do capítulo do Espiritismo e desenvolver vindo de lá, né? Como é que funciona mesmo de verdade. Aqui a gente tem acesso a pouca coisa, mas de lá ele está explicando pra gente como é que funciona isso daí. Então depois das 3 mensagens, principalmente que é a primeira mensagem de Santo Agostinho, né? Aí o pessoal pensa, mas Santo Agostinho que é o tão venerado pela igreja, está sendo mensagem para o Espiritismo, aí o Allan Kardec já vem no final do primeiro capítulo, explica por que recebeu uma mensagem de Santo Agostinho. E depois daí vem mais várias outras mensagens dele, sem precisar de novo dessa explicação. É porque espírito é espírito, né? A gente fica separando religião como se espírito, né? Quando está do lado de lá, você tem outra visão mesmo, né? Uma visão, ainda mais um espírito assim elevado, né? E realmente é fácil a gente compreender como que ele teve um papel aqui na Terra, não quer dizer que do lado de lá ele não possa trazer agora as mensagens com a visão realmente ampliada. Né? E também a igreja naquela época, né, a gente está falando o quê? 354, ele viveu até bastante, né?
Viveu bastante. Se você for pensar, foi nessa época que Constantino oficializou a igreja como a igreja oficial do Império. Até então, o cristão era perseguido, né? Pois é. Então, para criar a base de uma igreja, vindo daquela toda história de nômades, de pagãos, de tudo isso, não deve ter sido fácil. Não. Tinha que ser uma coisa bem estrita e rígida, né? E as atrocidades, eu acho que a gente conhece muito, que muitas pessoas se revoltam, acho que veio mais tarde. Veio depois. Né? Veio depois. Acho que no princípio era uma coisa bem básica. Veio depois. A importância aqui era mostrar que era monoteísmo. Exato. Sabe? Porque para os romanos realmente precisavam de vários deuses, então ele tentou aproximar ao máximo que deu. Ele é um dos, eu acredito, posso estar falando, mas ele é um dos que explicaram o que seria a Santíssima Trindade. Para aqueles caras que acreditavam que tinham 30 deuses, né? Um que é 3, melhor aceitava, mais aceitável do que só um lá em cima, assim, né? E por aí vai, né? Então, outra coisa que eu achei interessante, justamente o Erastus, que era um seguidor do mais ardente de todos os apóstolos de Jesus, depois traz a mensagem de um dos mais ardentes criadores da igreja. Então, me leva a pensar que lá em cima o pessoal sabe o que faz. Organizado, né? Sabe o que faz. E mais ainda eles têm trabalho de vir aqui mostrar pra gente como é que funciona. Então, eu considero a gente realmente abençoado de ter a chance de ter acesso a esse tipo de mensagem. Né? Deus usou Paulo, porque ele era um judeu assim mesmo, para matar os que eram pagãos, digamos, não é? Tinha que ser uma pessoa que tinha que se ser obsessado com o fim, a missão dele. Só que Deus estava precisando de uma pessoa assim, mas virada para o cristianismo. Então eu estou precisando desse cara aí, só que as ideias deles estão meio loucas, não é? Aí ele teve aquela conversão a caminho da Damasco. Eu sempre comparo uma empresa ou uma instituição com o corpo humano. A gente imita a natureza. Algumas partes tem que mover. Como é que você vai fazer sem as mãos? Como é que você vai se mover sem as pernas se movem? Outras têm que ser levadas. Mas é quem pensa. Né? Então, você tinha, depois que Jesus se foi, você tinha Pedro, que era a cabeça, mas você precisava de pernas e mãos. Que é aí que Paulo entrou, né, para levar isso para todo lado. Né? E fez muito bem. Era alguém que era obcecado pela verdade. Então, primeiro ele era obcecado pela verdade judaica que era o que ele acreditava. Depois que ele se converteu e virou Paulo, né, meio que Saulo para Paulo, aí que... como você falou, ele tinha energia, né, para isso, né? Ele era muito dedicado no que ele acreditava, né? Ele tinha aquela personalidade. Primeiro ele não entendia, ele ia lá e matava os cristãos, mas ele era assim, bem dedicado E foi grande porque ele transformou a culpa, né, de quando ele percebe o que ele estava fazendo, ele poderia ter ficado paralisado na culpa, mas ele não ficou, né? Que é aquilo que você falou, não foi poste. Ele foi... Ali naquele momento ele teve a oportunidade, ele se agarrou na oportunidade e tudo aquilo que ele tinha errado, né, fez um julgamento errado, para transformar no correto, em fazer a coisa certa. É interessante que são espíritos, que nem Santo Agostinho, ele era rebelde, beberrão, mulherengo, todas essas coisas. Santa Mãe, a mãe dele sofreu horrores, aí, né? Ela daí que ele já tinha, não sei com que idade, não me lembro, não sei se você chegou a ver isso, quando ele se converteu. Foi depois da mãe morrer, eu acho. Isso todos nós temos esperança. Pois é, que eu disse, a gente tem esperança. A mãe dele sofreu demais. A gente entrava ali, Confissões de Santo Agostinho. Mas ele fala tudo isso. Confissões, exatamente. Tem tudo isso, é bem interessante. É onde ele fala que, que a mãe dele vai voltar e vai trazer mensagens para ele e vai dar conselhos. É no Confissões dele. Ele fala essa partezinha aqui. É um livro assim que ele mostra toda a sinceridade dele falando abaixo. da conversão. A gente brincou, mas é verdade mesmo, né? Que a gente às vezes acha que já tem que nascer santo, né? A pessoa tem assim, é todo um processo mesmo, né? E por
Porque até no corpo de carne, quando você está encontrando com a carne, você tem todo aquele movimento de descobrir, né, o teu caminho. Uns mais rápidos e outros menos. Ele levou um bocadinho, né? Ele foi na mesma encarnação. Mas foi na Pois mesma é. encarnação. Às vezes a gente precisa de algumas, mas é possível, né? Porque às vezes a gente vê como uma transformação, parece... Às vezes, é porque a gente fala assim, tudo é gradual. Para a maior parte de nós é isso mesmo, é gradual. Mas não quer dizer que não possa acontecer um pouquinho mais rápido de vez em quando. Pois a é, gente né? pode Vamos acelerar um pouquinho. Vamos acelerar. Mas muitas vezes, novamente, eu acho que a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas existe uma, digamos, uma ordem maior que as coisas aconteçam, porque vocês podem ver que muitas vezes, para poder desenvolver o mundo, para que tenha ciência, a maioria desse pessoal era agnóstico ou era judeu, mas dificilmente era alguém religioso completamente, que foi quem vem, sei lá, que trabalhou em alguns dos maiores, digamos, avanços científicos, pelo menos parte da vida. Né? E alguns tiveram a oportunidade de falhar. Né? Tiveram a oportunidade de falhar, mas começaram pela ciência muito bem e depois moralmente fizeram bong, exatamente. Né? A missão não era essa. Né? Mas a visão, nós devemos positiva, mas às vezes, até assim, pela forma que o mundo educou os religiosos, de fazer assim, até reflete, acabou. Né? Acredita no que eu falo, assim, eu estudei em colégio católico e eles falam assim, mas como assim você acredita em Darwin se Deus te falou que ele fez desse jeito? Isso numa escola. Né? Então, tipo, a professora de ciências falava uma coisa, o padre falava outra, então parecia que o mundo às vezes virava e falava assim, não, fica fora da religião porque eu preciso que você invente telefone, sabe? E mesmo, dando um exemplo do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, uma das coisas... Uma das coisas que ele fez foi justamente tentar inventar um telefone para falar com os espíritos, porque ele realmente acreditava que dava, né? Então, assim, eu acredito que tem uma ordem maior lá em cima que manda, por exemplo, Paulo no meio dos judeus para talvez desenvolver toda essa obsessão, né, essa energia de ir atrás, para depois usá-lo aonde que tinha que ser mesmo. Porque era o povo mais, digamos, fanático religiosamente, era o povo judeu. Então ele precisava se desenvolver isso para depois... Era o único que acreditava em um Deus só, né? Tinha que ser ele. Daí tinha que sair, porque não ia sair dos pagãos, né? Exatamente. Então Santo Agostinho também, né, veio com bastante energia, até a hora de usar essa energia da maneira certa. Canalizou, né, para o lugar certo. Exatamente, canalizar para o lugar certo. Então, no final do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, a gente tem essas 3 mensagens maravilhosas. Uma do Espírito Israelita mostrando a importância de Moisés, o outro de um bispo católico mostrando que a gente está no caminho certo, mas não vai ser fácil, e cada um de nós é importante para que a gente possa fazer o Espiritismo acontecer. Finalmente, um apóstolo de Paulo, novamente, está em 2 livros muito importantes, no Novo Testamento e na Segundo Espiritismo, mas falando de um dos pais da igreja, mostrando como que esse mesmo Espírito veio agora trazer uma mensagem nova de uma maneira muito mais lógica do que ele podia antes, né? Uma maneira mais correta e lógica. E com isso a gente tem a base do Espiritismo. E a gente não tem mais...